ainda vale a pena eu aprender a tocar teclado, aprender a tocar piano e tocar na igreja? Poxa, eu toco há anos na igreja. Eu, assim como a grande maioria, um dia Deus colocou o desejo no meu coração de tocar, né? Eu vi uma banda tocando na igreja, sabe? Meu coração incendiou e eu sempre tive o desejo de fazer algo para Deus, sabe? Como assim fazer algo para Deus? Quem é da igreja sabe. A gente faz muito a obra, mas não é a obra de pedreiro, não. É a obra de você ajudar na casa de Deus. Tem uns que tem um dom de pregação, né? Tem outros que tem chamado para ser pastor, outros têm chamado para ser obreiro, ajudar. Tem gente que tem chamado para cuidar da casa de Deus, fazer a limpeza, né? As cozinheiras da igreja são extraordinárias, é um chamado que elas têm, cada um tem um chamado. Aí um dia, sabe? Um dia eu tava com o coração cheio de frustração, sem saber o que fazer da vida, né? Já tinha passado muitas frustrações. Eu sonhava ser jogador de futebol, acho que como a grande maioria dos jovens do Brasil, né? Sonhava ser jogador de futebol, mas havia me machucado, com isso foi surgindo frustrações, né? E aí eu cheguei numa fase da vida que eu estava muito triste, desanimado, e aí em um dos cultos, sabe, com uma banda tocando, parece que meu coração deu uma saltada. Eu fui criado na igreja desde pequeno, uma luta para minha mãe me levar na igreja, que só Deus sabe, né? Mas em um dia, em um culto, parece que meu coração explodiu de uma tal forma, por amor a Jesus mesmo, sabe? E aí surgiu em mim o desejo de aprender a tocar. E aí eu fui, né? Eu falei, qual instrumento que eu aprendo? Na época eu tinha um violão, então o violão para mim era o mais fácil. Comecei, ó, tá vendo o carinha aqui atrás? Ó? Comecei a estudar ele, né? Comecei a aprender, comecei a tocar na igreja. Nossa, foi um sonho realizado. Quem toca a primeira vez na igreja sabe do que eu tô falando. Aprendi os primeiros acordes, fui na raça, como a grande maioria que toca na igreja, né? Vai meio que na raça, né? E fui. Comecei a tocar, Deus começou a me abençoar, sabe? Aí eu lembro que tinha um tecladinho velhinho lá na igreja. Eu falei, meu pastor, presta aí pra mim, que eu vou aprender a tocar teclado e eu vou ensinar as crianças na igreja. E aí esse foi um objetivo tão forte em mim, tão forte, sabe? Que parece que quando eu peguei o teclado, parece que minha mente ela foi abrindo, sabe? Eu já tinha um certo conhecimento de outro instrumento também. Então, tipo, pra mim, assim, não é que foi fácil, sabe? Mas a minha paixão pelo instrumento foi tão forte que eu não via barreiras. Se eu tinha que estudar isso, eu estudava. Se eu tinha que estudar aquilo, eu estudava. Aí eu pegava e, na raça, aprendi. Toquei as primeiras vezes na igreja, né? Comecei a ensinar o pessoal da minha igreja, comecei a formar grupo de louvor. E hoje, com 28 anos, eu já passei por tudo que você puder imaginar. Principalmente dentro da igreja, sabe? Já passei frustração, eu já fiquei desanimado muitas vezes, né? Eu já, né? Como eu acho que a grande maioria das pessoas já pensei em não ir mais para a igreja, se desviar, né? Mas aqui estou eu, forte, Deus cuidou de mim, né? Posso falar para você com toda a propriedade do mundo. Se você tem dúvida se ainda vale a pena você aprender para tocar na sua igreja, se você toca, mas às vezes sente, sabe, aquele desânimo. Eu sei as frustrações, eu sei que não é nada fácil, né? O sonho de tocar na igreja. Mas eu posso te falar sem medo de errar. Vale muito, mas muito a pena tocar na igreja. Só que a gente está vivendo uma época que as pessoas estão desvalorizando isso. Desvalorizando demais. Nossa, você pode entrar nesses grupos, até grupos de músicos. Você vê o pessoal falando, eu não toco mais na igreja, né? Eu toco tão bem, nunca recebi nada, ainda só frustração. Sabe, você vê isso, porque vocês sabem, a grande maioria das igrejas não tem uma condição financeira boa que consiga manter um músico para estar lá, né, integralmente na obra, ajudando na igreja, não tem. Então a gente toca por amor, eu toco por amor, eu toco porque eu amo isso. Mas eu já passei frustração, desânimo, decepção, tudo que vocês imaginarem. Só que eu aprendi a valorizar o tocar na igreja. Tá aí um dos segredos. Um segredo para você, um segredo para mim também. Valorizar.
saber o papel que você tem, saber que você, através desse instrumento, você leva as pessoas para a adoração. Poxa, já parou para pensar nisso? Que quando você toca, de você tocar na igreja, talvez alguém que passe pela porta da igreja, ela precise sentir algo. E esse algo, às vezes, não é só através da palavra, através das oportunidades do culto, sabe? Às vezes eu sentir algo, né? Talvez você consiga transmitir através do som desse instrumento que para mim sempre foi uma adoração através de cada nota. Eu sempre valorizei isso. Então quando eu comecei a ter as oportunidades para mim tocar na igreja, poxa, meu coração queimava, né? Queimava de uma tal forma que vocês não têm noção. Eu sentia uma alegria, eu sinto até hoje, sabe? Hoje eu já sou líder do grupo de louvor da minha igreja, já passou um monte de panda na minha mão, gente saiu, gente entrou, sabe? Eu passei tudo que você imaginar, mas, sabe? Toda vez, cada culto, quando ensaia, tipo, pra mim é totalmente diferente, sabe? A experiência. E eu te falo, sabe? Vale a pena você lutar. Vale a pena, sabe, você ir dormir mais tarde para poder estudar, se acordar mais cedo para poder estudar. Vale a pena ainda tocar na igreja. Vale, vai valer até o último dia que a gente estiver na terra. Por quê? Porque é algo que você não está fazendo só pela sua igreja, né? Porque, gente, para pensar a diferença que faz um grupo de louvor para qualquer igreja, a diferença que faz isso. Mas não só isso, gente, sabe? É algo que você está fazendo para Deus, uma adoração genuína para Deus. Seja grato. Você que toca já na igreja, seja grato. Você que ainda não toca, luta mais. Busca mais. Valorize mais o tocar na igreja.